Então, agora, já que eu digitei todos os dados, eu vou formatar a tabela. O que é formatar a tabela? É dar um formato àquela tabela. É a mesma coisa quando você fala formatar uma célula, é dar um formato àquela célula. Ou seja, que cor que aquela célula vai ter, qual é o tipo de letra que ela vai ter, o tamanho daquela letra, se essa célula vai ter borda, se não vai ter, isso é formatar uma célula, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Observe que aqui em cima eu tenho controle financeiro. E eu gostaria que esse título ficasse centralizado com essa tabela, ok? Bem, quando vocês quiserem centralizar um título com uma tabela, vocês devem utilizar a opção mesclar e centralizar, que é essa bem aqui. Provavelmente no seu computador deve aparecer esse símbolo e o texto, né? Mesclar e centralizar, ok? O que é que o mesclar e centralizar faz? Ele pega todas essas células e transforma em uma única célula e centraliza. Por que ele faz isso? Bem, se eu pegasse esse texto e viesse aqui em cima, que é nos botões, que é nos botões de alinhamento, eu vou já falar depois direitinho mais sobre eles, certo? Se eu apertasse no alinhamento no centro, ele vai alinhar esse texto no centro dessa célula. Ó, você viu? Ele alinhou no centro dessa célula, ele não vai alinhar no centro da tabela. Então, as opções de alinhamento, tanto para a esquerda, quanto para o centro, quanto para a direita, elas servem para a célula, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas células e vou transformar em uma única célula e vou centralizar nessa célula. Para isso, a única coisa que eu devo fazer é selecionar as células que eu quero mesclar e centralizar e depois vir aqui no botão de mesclar e centralizar e dar um clique. Ó. Observem que ele centralizou o texto e transformou todas aquelas células, que era A1, B1, C1, D1, todas elas em A1. Observem aqui, ó, se eu clico aqui, ó, observem que essa célula toda aqui agora é a célula A1, ok? Bem, como eu falei para vocês, certo? Esses botões aqui de cima, tá? Esses aqui, esses aqui, eles servem para alinhar o texto na célula. Esses botões aqui de baixo para alinhar na horizontal e esses botões aqui de cima para alinhar na vertical. Então, observem aqui, ó. Vou selecionar os meses, tá? E vou clicar aqui nesse botão aqui de baixo, ó, que é para centralizar na horizontal. Então, observem que agora, ó, o texto ficou centralizado horizontalmente na célula, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na célula de controle financeiro, vou posicionar o mouse aqui para aparecer o cursor para aumentar a largura da linha, lembram? Vou pressionar o mouse e arrastar um pouquinho aqui para baixo para aumentar a largura da linha. Agora, observem, ó, que ele está centralizado, ó, centralizado na vertical. E agora eu vou centralizar ele centralizado na horizontal. E agora eu vou centralizar ele na vertical, ó. Então, eu venho nos botões aqui de cima, ó, e clico no meio, ó. Então, ele ficou no meio. Se eu clicasse nesse botão aqui, ele ia para cima. Se eu clicasse nesse botão aqui, ele iria para baixo, certo? Porém, eu quero que ele fique no centro, tanto na horizontal quanto na vertical, ok? E agora eu vou formatar esses valores para dinheiro, ok? Vocês vão ver que o Excel tem duas opções para esse tipo de formato. Então, vamos lá. Para aplicar uma formatação, como eu falei para vocês, né? Sempre tem que selecionar as células em que você vai aplicar essa formatação. Então, ó, com o cursor do selecionar, vou selecionar essas células e aqui em cima
vocês vão ver que tem várias opções de formatação de células, se vocês clicarem aqui nessa setinha, tá? Então, eu vou vir aqui e eu tenho duas opções para dinheiro. A primeira é moeda. Vocês vão observar que a única diferença entre dinheiro, entre moeda e contábil, que é a outra opção, é a visualização. Não vai influenciar nada no valor real daquela célula, tá? Observem que a moeda, o símbolo, né, o cifrão fica próximo ao valor, né? E o contábil, o cifrão fica um pouco mais afastado, ó, daquele valor. Essa é a diferença. E também, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou colocar em moeda, ó. Observem aqui. E aqui onde tem zero, né, onde está vazio, eu vou colocar o valor zero. Ó. Observem que quando eu coloco o valor zero em moeda, ele coloca o RS, né, e o 00. Se estiver formatado em contábil, tá? Observem que aquele zero muda para um tracinho, para o RS e um tracinho. Eu prefiro utilizar o formato do contábil porque, por exemplo, se eu tiver que imprimir uma tabela onde tem vários valores zeros, é mais rápido eu imprimir um tracinho do que 0,00, ok? Observem que aqui em saída eu não coloquei os meses, tá? Que eu vou mostrar para vocês uma outra forma de copiar, tá? Então, ó, eu vou selecionar as células que eu quero copiar, vou posicionar o botão do cursor do mouse na borda, né? Como se fosse para mover. Só que em vez de clicar com o botão esquerdo, com o botão normal, eu vou pressionar o botão direito, deixar ele pressionado, e vou arrastar até a célula que eu quero copiar esse texto. Quando eu chegar na célula que eu quero copiar, eu vou soltar o botão direito do mouse e vocês vão ver que ele vai aparecer algumas opções: mover, copiar somente valores. Então, vou botar aqui, ó, copiar aqui, ó. Então, pronto, ó. Vocês viram que ele pegou esse texto e copiou aqui. Isso é uma outra forma que vocês têm para poder copiar, ok? Agora eu vou só formatar algumas células para dar algum destaque, por exemplo, o controle financeiro, eu vou selecionar o controle financeiro, vou vir aqui nessa latinha de tinta aqui em cima e vou escolher uma cor para a célula de controle financeiro. Depois eu vou clicar aqui no negrito, né, para ele dar um destaque, e vou aumentar o tamanho da letra aqui para 14, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa, ó, mês de março, né? Para os meses vou colocar em negrito, ok? E também vou colocar uma corzinha, tá? Vou colocar um cinza aqui e um cinza aqui, tá? Observem que agora, apesar de vocês estarem vendo essas linhas aqui, dividindo as células, essas linhas são chamadas de linhas guias, elas não existem, certo? Por exemplo, se você viesse aqui para imprimir essa tabela, olha lá, vai vir em arquivo, imprimir, então você vai ver aqui ao lado, ó, como a sua tabela vai ser impressa, tá? Observem que as linhas não aparecem. Por quê? Porque as linhas guias, elas, como eu falei, são apenas linhas guias, elas não aparecem na hora de imprimir. E como é que vocês colocam essas linhas, né, as bordas dessa tabela? Simples, ó. Eu vou mostrar a forma mais simples que tem para vocês colocarem bordas, certo? Essas bordas são simples, é de um simples formato, e numa outra aula eu vou mostrar para vocês como vocês personalizam as bordas, tá? Então, ó, vou selecionar aqui, certo? Essas células, venho aqui ao lado, ó, na latinha de tinta, e vou clicar aqui nessa setinha e vou escolher a opção de todas as bordas, tá? Então, observem, ó, venho aqui, ó, todas as bordas. Agora eu vou selecionar essa daqui, ó, todas as bordas,
Então, agora, quando eu pedir para imprimir, vocês verão que as bordas já aparecem, ok? Então, não se esqueçam disso, tá? As bordas da sua tabela, você deve inserir. Essas linhas que aparecem aqui, elas não vão aparecer impressas, ok? Bem, para a gente finalizar essa aula, vamos ver as formas que nós temos de excluir textos das células, ok? Então, vocês têm duas teclas para excluir texto em uma tabela de Excel, certo? Que são essas duas teclas aqui, tá? O Backspace, que é essa setinha aqui, e o Delete, tá? Essa imagem também é ruim, mas tem escrito Delete e o Backspace ou é essa setinha ou tem escrito Backspace. Qual é a diferença de você usar uma ou outra tecla? Então, observem aqui, ó, por exemplo, se eu selecionar todas essas células e pressionar o Backspace, observem que ele vai apagar só o primeiro campo, certo? Agora, se eu seleciono todas as células e aperto o Delete, ó, observem que ele exclui todos os valores de todas as células, não somente da primeira, ok? Então, essa é a diferença entre o backspace, que é esse daqui. O backspace, se você seleciona o intervalo de células, ele apaga só a primeira célula daquele intervalo, e o delete não. O delete apaga todos os valores daquele intervalo, ok? Bem, aqui nós vamos finalizar essa primeira aula, onde nós trabalhamos mais gerenciamento de texto, inserir, excluir, editar texto, tá? E na próxima aula agora nós vamos criar uma pequena fórmula para calcular automaticamente tudo que eu ganhei e tudo que eu gastei naquele período de tempo, ok?